Louvado seja o Senhor, bom dia a todos, Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor por mais este dia. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, com paz, com saúde, com proteção, em nome de Jesus. Como eu disse ontem à noite, que o Senhor derrame sobre a tua casa uma unção de saúde e haja saúde na tua casa, nos teus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia. Derrame do seu espírito sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Ele tire todo o fardo, todo o peso dos teus ombros e coloque o fardo dele que é leve, o jugo dele que é suave, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que o teu coração se encha de esperança. Que o Senhor, nessa manhã, possa derramar também do seu Espírito Santo para te encher de fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 14. Nós vamos ler o capítulo 14 de Marcos. Estamos quase terminando o Evangelho de Marcos. Vamos ler então a partir do verso 1, que diz assim: dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam. Eles queriam prender Jesus. E ele diz aqui, o prenderiam à traição, ou seja, eles iam trair Jesus por meio de traição e o matariam. Então eles estavam planejando esta prisão, esta morte de Jesus, e ela se daria e se iniciaria por meio de uma traição. Porque diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles queriam prender Jesus em particular, num momento em particular, onde eles estivessem ali só com os seus discípulos e não houvesse à sua volta uma multidão, porque eles tinham medo da reação dessa multidão. Então eles fizeram tudo planejado. E aí o texto ele interrompe, antes de continuar, né, falando sobre a unção de Jesus. Que Jesus ele é ungido em Betânia, que estando ele em Betânia, reclinado à mesa, né, um momento de comunhão. Jesus, Deus Pai, é um Deus de comunhão, de intimidade. Então a mesa fala de um lugar de comunhão, de intimidade entre você e Deus. E ele estava lá em casa de Simão, o leproso, que havia sido curado. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. O que é alabastro? Alabastro é um vaso de uma espécie de um mármore. E esses vasos, normalmente, eles tinham um pescoço comprido. E dentro era colocado, eles eram ideais para se conservar óleo, perfumes. E ele diz aqui que essa mulher trouxe esse vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, ou seja, ele quebra esse pescoço, né? Essa ponta, ela quebra, e ela então derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então ela vai lá e faz esta ação, tem essa atitude de derrubar aquilo que ela tinha de precioso, porque o Evangelho de João identifica ela como Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Então ela pega aquilo que ela tem de mais precioso e ela derrama e ela entrega para Jesus. Nós precisamos aprender a isso, a entregar aquilo que nós temos de mais precioso para Jesus, não para homens, para Jesus. E eles então que estavam ali vendo o que aquela mulher fez, eles se indignaram. Alguns entre si diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Querido, a carne ela vai sempre lutar contra o espírito. Aquela mulher, aqui o Espírito Santo não havia ainda sido derramado. Mas aquela mulher possivelmente foi movida por Deus a fazer aquilo. Claro. Ela não foi movida simplesmente pela sua vontade, pela sua carne. Mas ela foi movida por Deus a ir lá ungir Jesus. Derramar aquele vaso precioso, aquele bálsamo precioso sobre a cabeça de Jesus. Dar a ele aquilo que era mais precioso, mostrando o coração dela, o quanto ela o amava. Porque nós podemos falar de fé, mas as atitudes de fé elas falam mais alto. E aqueles homens se indignaram porque eles não estavam preocupados com Jesus, eles não estavam preocupados com os pobres, eles estavam preocupados com o valor que aquilo tinha. Mostrando o que eles tinham no coração deles. O que eles queriam era o dinheiro, não era ajudar os pobres. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas pelos olhos do Espírito, a ter discernimento espiritual
das coisas. Muitos vão julgar, muitos vão apontar o dedo, mas aqueles que conhecem a vontade de Deus, que andam no Espírito, eles vão reconhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E aqui aqueles homens que estavam ali com Jesus não reconheceram que aquilo era de Deus, vinha da parte de Deus. E começaram a julgar, a apontar o dedo, dizendo que aquilo valia o equivalente ao salário de um ano de um homem, de um trabalhador. Mas eles estavam, como eu disse, preocupados com o dinheiro, não com os pobres. O coração deles não estavam com Jesus, mas estavam na ganância, no egoísmo, no dinheiro, nas riquezas desse mundo. E nós precisamos aprender a fugir disso em nome de Jesus. E a dar a Jesus aquilo que é mais precioso, em nome de Jesus Cristo. E ele continua então e murmuravam contra ele, mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Então Jesus está dizendo, ela fez isso para mim. Ela praticou uma boa ação comigo, porque os pobres, vocês sempre vão ter convosco. Para que vocês possam repartir aquilo que vocês têm, as bênçãos de vocês, para que vocês possam ajudá-los. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quando quiserdes, ele deixa bem claro, quando nós quisermos, quando você quiser, você pode fazer o bem. Quando eles quiserem, eles podiam fazer o bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ele está dizendo para aqueles homens que enquanto os pobres eles sempre teriam, Jesus ele estava ali por um breve tempo. Ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Será que nós temos feito aquilo que nós podemos? Será que nós temos buscado o Senhor com tudo que nós temos? E lembre-se, buscar o Senhor com tudo que nós temos não é dar aos homens aquilo que nós temos, mas é dar a Deus, é entregar para Ele todo o nosso coração, é dizer para Ele e reconhecer que Ele é o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, porque aquela mulher ela foi até Jesus com aquilo que ela tinha de mais valioso e derramou sobre Jesus. Sobre Jesus. E ele diz assim, ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Faça o que você pode. Busque o Senhor com todas as tuas forças. Faça tudo que está ao teu alcance, em nome de Jesus. Mas fuja daqueles homens gananciosos, em nome de Jesus, que querem só riquezas, que buscam a riqueza, em nome de Jesus. Escute, eu quero fazer um parênteses aqui, porque outro dia eu falei para você sobre aquele episódio daquela viúva pobre que deu tudo que ela tinha. Eu quero dizer que, mesmo em algumas igrejas, o que existe é uma regra de mercado. É uma regra de mercado. Onde há aqueles que vendem e aqueles que compram. Há os consumidores. Amém? Há oferta e procura. Então, porque existem pessoas que vão atrás dessas igrejas que falam sobre prosperidade, sobre riqueza, dê 10 e você recebe 100? Porque no coração deles, eles são consumidores disso. Claro que muitos aprenderam e foram ensinados de forma errada, estão se libertando, mas outros são consumidores. E como uma regra de mercado, é uma regra de oferta e procura. Então vai sempre ter essas igrejas, esses homens que se dizem pastores, mas são mercenários, oferecendo para você a bênção e não o Deus da bênção. Amém? Até aqui vamos continuar. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E ele então agora volta, no versículo 10 e 11, ele se remete novamente ao versículo 1 e 2 do começo desse capítulo. Lembre-se que os sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes e os escribas para lhes entregar Jesus. Ele seria o traidor. Eles, ouvindo, alegraram-se. Por quê? Porque eles já tinham como executar o seu plano. Amém? Lembre-se que Jesus ele sabia de tudo e Jesus veio para isso. Não pense que Jesus foi traído, e ele foi surpreendido, mas ele sabia que ele seria traído. Ele sabia que ele iria para a cruz. Ele veio para isso. Amém? E eles ouvindo alegraram-se e lhe prometeram
Do que falava o texto então da mulher do nardo? Aqueles homens que se indignaram, eles falavam sobre dinheiro. E o que eles prometeram para Judas? Dinheiro. Amém? Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então Judas, a partir daqui, ele ficou buscando a ocasião, o momento certo para entregar Jesus. Amém? Glória a Deus. Não é fácil, né? Esse texto é um texto forte, é um texto pesado, é um texto que mostra como as riquezas desse mundo, veja que as riquezas desse mundo, os valores desse mundo, eles estão diretamente ligados ao que Judas estava fazendo, ao julgamento daqueles homens. Amém? Diretamente ligado. Fuja disso, em nome de Jesus. Amém? Fuja dos mercenários, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eles são também, como Judas, traidores. Amém? Mesma traição. Se vendem. Venderam, tornaram o evangelho uma mercadoria para um consumidor que quer comprar. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Uma palavra dura, uma palavra difícil, mas que nós precisamos ouvir, porque a tua palavra ela vem abrir os nossos olhos e nos alertar. Em nome de Jesus. Nos fazer ver, discernir as coisas espirituais. Meu Deus, eu já peço também ao Senhor isso, dá-nos discernimento, revelação das coisas espirituais, para que nós não sejamos como aqueles homens que eram cegos, que estavam cegos pela sua cobiça, pelas riquezas desse mundo, que amavam o mundo, mas não amavam Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nos abençoa. Nos dá um coração novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Limpa-nos, lava-nos, purifica-nos, perdoa-nos de todo o pecado. Abençoa cada família que está aqui conosco. E nós também pedimos pelo Brasil, que o Senhor abençoe o Brasil. Que o Senhor traga à luz tudo que está nas trevas e que todo plano contra o Brasil seja frustrado. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom sábado, um bom final de semana, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, um grande abraço para a sua família também, em nome de Jesus.